diferentes. Mas, ao meu ver, é uma grande polarização. Justamente para que a direita diga, não, todo mundo tem oportunidades, vira quem quer. E para a esquerda ser fantasiada daquela que está defendendo bandido, sendo que, na verdade, isso não é. A verdade é que a gente quer política social acontecendo lá na base. A gente quer que o Estado entre não para matar, mas para trazer condições dignas de aquele jovem poder pensar, cara, eu posso ir ali e pegar um iPhone do menor que está dando mole, está olhando ali, pá, dando mole, mas, porra, eu não preciso fazer essa porra. Porque eu tô indo fazer um vestibular, porque eu tô indo passar numa faculdade, porque eu tô indo atrás de um futuro melhor de fato. Porque isso foi inserido lá dentro da minha comunidade. E esse dado que eu te trouxe, você pode buscar nos portais de transparência da SME que estão lá. Mais de 135 dias de ano letivo paralisado por conta das operações policiais em escolas municipais dentro da cidade do Rio de Janeiro. Eu não tenho dúvida que o cara que é rico, que nasce no Leblon, Barra da Tijuca, ele tem 10 vezes, 30 vezes mais oportunidade do que o João, que mora na Rocinha, que nasce no Complexo do Alemão. Isso eu não tenho dúvida. Mas da onde vem o assaltante? Ele não vem só da favela. O bandido não vem só da comunidade. Não. Não é. Não é esse, é esse pensamento que eu quero que vocês entendam. Eu não estou falando que o bandido vem da comunidade, não. Da mesma comunidade que nasce um bandido, nascem 100 trabalhadores. É muito mais fácil você pegar um bandido no Congresso Nacional do que numa favela. Porque a cada 5 políticos, um está respondendo um processo. Agora, na favela, o número é muito inferior. Mas isso eu não posso concordar com um cara que assalta. Porque o cara que está assaltando, o cara que pega um fuzil, cara, você é mais jovem, porra, gente boa. A gente não tem assaltos a fuzil, Gabriel. Você está mais uma vez polarizando. A grande massa, a maior marginalidade, a maior marginalidade no estado do Rio de Janeiro, não disse que tem nenhum, mas a grande margem não é. De R15, de R10, de 762? A marginalidade está justamente no exemplo como eu trouxe. Você andando no seu celular e passa alguém correndo e você perde o seu celular. Ou não é isso que acontece, caros amigos? A gente anda... Você achar que um bandido não assalta de fuzil no Rio de Janeiro, parece que você não mora no Rio de Janeiro, desculpa. Não, infelizmente, né, sou bastante cria. Não tem base essa conversa, não tem... Não, tem base. Você que não conseguiu me responder... Como que não, senhora? Você falou que no Rio de Janeiro os assaltantes não assaltam de fuzil. A minha pergunta pra você até o momento não foi respondida. A minha pergunta pra você foi: a falta de política social leva ao resultado final, que é polarizado de ambos os lados dentro da política. E aí você trouxe uma outra perspectiva. Mas eu tô objetivo. A pergunta era: assaltante não é vítima, porque falta política social. Quando a gente traz vítima ou não é? Rapidinho. Da favela que fica sem, são vítimas. Vítima de um Estado. Óbvio, o cara se eu tenho um filho dentro de uma favela, que ele não tem como ir pra sala de aula, porque no ano de 300 dias... Mas na favela o que mais tem é trabalhador, pô. É o que tem mais trabalhador na favela. Lá na Vila Kennedy tem trabalhador? Muito. Mas a maioria é trabalhador? A maioria não é trabalhador? Mesmo sem oportunidade? A maioria, às vezes, não passa fome. Mas quando a gente fala de ser vítima de uma sociedade, precisamos olhar de forma assaltante é algoz. O Estado não faz política para meia dúzia. Cara, eu não acho que o Estado seja bom, não, tá, senhora? Se faz para um macro, precisamos entender que na mesma casa, como eu dei o exemplo, que nasce a Maria e nasce o Joaquim, na favela, a mesma casa que nasce os dois, ambos passam por dificuldades muito diferentes. E eu te trouxe isso na minha fala. Um escolhe ser bandido, outro não. Porque a gente tem a beira da falta de política social para alcançar. Porque a gente não pode achar que a gente vai fazer política para um grupo determinado de pessoas. Então, quando a gente fala de pessoas que estão assaltando... Não, você falou e eu me calei. Quem está interrompendo é o senhor. Não, porque se a senhora pegar o tempo corrido... Você está me interrompendo. Fez um discurso. É porque a senhora está numa filosofia que não é prática. E nenhum dos meus amigos continuaram levantando para eu sair. Então, eu tenho o mérito de continuar falando e você me interrompeu. Porque, pelo jeito, tem uma dificuldade de ouvir mulheres te interpondo com dados. Porque sobre os dados... porque sobre os dados que eu trouxe, você não conseguiu, até o momento, trazer uma narrativa de fato. Olha só, eu tenho 30 segundos. Objetivamente, vamos lá. Se o bandido, se o assaltante é vítima, ele não pode ser preso. Então, se um bandido, se um assaltante te roubar, você não pode ligar pra polícia. Se um assaltante colocar um fuzil na tua cara, na verdade, quem tem que ser presa, talvez seja você, sejamos nós. Se o assaltante é vítima... Deixa meu tempo. Se o assaltante é vítima, a gente tem que agora fazer uma associação aqui e financiar os assaltantes no Rio de Janeiro, porque eles são vítimas.
Todas as vítimas do estado do Rio de Janeiro estão sendo financiadas. Deveriam ser recompensadas de alguma forma, não necessariamente financeira. Os bandidos também poderiam, a partir de política social dentro da favela. O bandido tem que se fuder, senhora. O bandido tem que se fuder, senhora. Dentro da favela, mas eu vim da favela. Eu vim da favela. Obrigado. Sou a favor da redução da maioridade penal no Brasil. Quem discorda, por favor, sente aqui. Já, mestre. Eu acho que é mais fácil perguntar, por que você acha que deveria diminuir a maioridade penal? Motivo simples. Justiça à vítima. Vou te dar um exemplo. Hoje, um assassino de 17 anos, 11 meses, 29 dias, mata tua mãe. Ele vai ficar, em média, 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses internado. Isso não é justiça a pessoas que morreram. Então, no momento que a gente legaliza algo que está totalmente ultrapassado, desde lá de 1927, o jovem hoje, cara com 16 anos, já tem consciência do que está fazendo. Um jovem que pega um fuzil e atira na cabeça de uma mulher, que estupra uma mulher, que faz um latrocínio, ele deve cumprir a responsabilidade dos atos criminais dele. Então, você permitir com que jovens de 17 anos, 16 anos, não possam ser presos, porque hoje é apreendido, fica 1 ano e 6 meses, assim, em média, e vai embora com a ficha limpa, é uma injustiça contra as vítimas. Só correspondendo o fato que você trouxe agora, e não o tema que é o que eu vou entrar, você falou sobre assassinato. E o Brasil é um país onde menos de 10% dos assassinatos tem uma resolução. Ou seja, de 100 pessoas mortas, só 10 dos assassinatos vão levar alguém à cadeia. Então esse exemplo já não serve, tá ligado? Baseado em dados, porque não existe prisão por homicídio tecnicamente no Brasil, tá ligado? Não existe prisão, a elucidação se você for olhar os dados das pessoas que cometeram assassinato, mas não existe gente presa na cadeia por homicídio? É menos de 10% dos que mataram, mas tudo bem, a gente pode seguir para outro ponto, que é o que eu vou trazer. Quando a gente fala de ilegalidade ou não, quando a gente fala de prisão ou não, a pessoa corresponder por um ato e for pra cadeia normal, ou por exemplo pro Degase, que é a instituição que trabalha aqui no Rio de Janeiro, ela vai ser presa, e se ela for solta por menos de 1 ano e 6 meses, por exemplo, é simplesmente pela forma como ela vai responder lá dentro. E quando a gente fala do Degase e da cadeia normal, a diferença na prática é que teoricamente no Degase eles têm escola, eles têm vida assistida, mas eu, como quem é oficineiro e tá lá no Degase direto, eu posso te garantir que não muda nada. A pessoa presa no Degase ou na cadeia normal, a única coisa que vai mudar é que uma vai ter CV, uma vai ter o TCP e a outra não vai ter facção nenhuma. O tempo de duração da pessoa internada, mas o tempo de duração não vai mudar. Baixo, mas o tempo de duração muito baixo frente ao ato criminal que a pessoa cometeu. Mas eu acho que o importante quando a gente fala de prisão é a efetividade daquilo ali, não o tempo. Se eu for preso por 1 ano e nunca mais cometer um crime, vale muito mais do que eu ser preso por 10 e quando eu sair eu cometer novamente. Mas a vida de uma mulher vale 1 ano do assassino preso. Não é sobre a vida de uma mulher, valer ou não. É sobre a sociedade civil entrar num consenso de que sociedade civil, você é conservador, certo? Você é conservador, não é? Mas o que tu acha sobre adolescentes transexuais, por exemplo? A maior parte da força conservadora que existe no Brasil diz que menores de 18 anos não deveriam fazer transição, por exemplo, de gênero, porque não tem consciência do que estão fazendo. Então, como que um menor que roubou com menos de 18 tem consciência e vai fazer e tem que ser punido como uma pessoa de 18 anos? Ele tem consciência. Como que não tem 17 anos, um marmanjo de 17 anos com um fuzil na mão, matando pessoas? Não tem. Você acha que não tem consciência? Que isso? Aquela hora eu não me apresentei. Sou Relis MC. Relis? Hoje eu vivo da música, canto o que eu vivi, o que eu vivo. Sim. O questionamento que eu faço é: pra que diminuir a maioridade penal se no Padre Severino chega a ser pior que no presídio? Sem vigilância nenhuma. Um moleque que rodou ali porque roubou uma bala, vai pro mesmo lugar que o moleque que roubou porque matou uma mãe. Isso não é argumento. Lá dentro, eu vi policial vigilante que vigia a mulher que simplesmente por estar doidão, não tem vigilância nenhuma, cheiradão, escolhe uma cela entre chama na porrada. Pra mim, a cadeia, ainda mais pros moleques, pros menores, tá ligado? É pra ele sair de lá se ressocializando com a sociedade. Sair de lá melhor, tá ligado? Não com esses traumas psicológicos. Pegou a visão? O que cresce pior na cabeça dele, aqueles vigilantes ali, é a mesma coisa com polícia militar. É a mesma coisa que um guardinha que nós olha com o fardo e cria ódio da cara, pegou a visão? Que nós cresce vendo essa porra tomando enquadro, às vezes nós não é nem da boca, não é nem nada, mas um enquadro, um tapa na cara por você parecer, faz você crescer, pô. Porque ali nós não tem bala pra trocar, nós toma na cara, pegou a visão? Faz nós querer ter essa bala pra trocar. Então eu acho que não tem necessidade do que nós vivemos de diminuir a maioridade penal, porque a única coisa que muda é a comida. Mesmo assim, cheio de fermento, grossão, feijão, ruimzão, mas só a comida que não vem estragada e o todinho, que tem todinho. MC, quem é a pessoa que você mais ama na sua vida? Quem é a pessoa... MC, quem é a pessoa que você mais ama nessa vida?
Meu filho. Teu filho? Ele que fez eu mudar totalmente minha Bacana, vida e seguir minha bacana. carreira. Seu filho deve ser uma criança